Castelo forte é nosso Deus. Bom dia, irmãos. Tudo em paz? Você falar depois que todo mundo tomou café é bom, porque você pode falar 3 horas seguidas, não tem problema nenhum. Amém? Teve gente que não deu um amém, não. Como diz o outro, amém ou não amém? Meu querido do som, me dê um pouquinho mais de retorno aqui, porque senão eu fico sem ouvir direito e aí acabo achando que estou falando baixo, e aí grito muito. Eu criei um problema aqui para vocês. Pode mandar retorno aqui daquele tipo que estoura os ouvidos. Para os irmãos não, é para mim, pode mandar. Queridos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, na manhã ensolarada aqui do Jardim Primavera. Louvado seja Deus por ter nos dado uma noite em paz, um sono repousante. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nada melhor do que um dia depois do outro e uma noite no meio, como diz a minha região, porque a misericórdia de Deus renova o nosso coração. E a gente fica totalmente animado para o louvor do nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, verso 23 a 25. Eu preparei alguns slides aí, mas só para nos orientar, e eu gostaria de, na verdade, falar desse tema, que tem, de alguma maneira sido... Obrigado, meu irmão. Pode abrir. Tem sido um tema que tenho me interessado. Além da minha formação em teologia, como pastor da igreja, já há quase 40 anos, Deus também me deu uma primeira formação, na verdade, e que eu exerci até 2019, por quase 20 anos, que foi a psicologia clínica. Eu tinha um consultório e atendia muitas pessoas, crentes e descrentes. E uma das curiosidades foi, desde os primeiros anos, perceber que a saúde mental e emocional do povo de Deus estava tão comprometida quanto a saúde mental e emocional daqueles que não conhecem o Senhor. E aquilo me causou muito espécie, muito estranhamento, porque se Deus nos prometeu em Cristo uma vida abundante, por que nós, crentes em Cristo, estávamos adoecendo mentalmente e emocionalmente? Por que Deus não estava nos preservando? Por que Ele não estava suprindo as nossas necessidades emocionais, cuidando da nossa mente e nos dando equilíbrio na nossa vida? E eu cheguei à conclusão que o problema não era com Deus. Que Deus havia nos dado, sim, em Cristo, renovações que são especiais, resultado da graça dEle. A graça de Deus renova a nossa vida por inteiro. No entanto, nós estamos sendo mordomos negligentes dessa bênção da nova vida em Cristo. E é justamente para refletir sobre isso, ao longo dessa experiência de mais de 20 anos, tanto no consultório como no pastorado, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero partir da Escritura Sagrada, primeiramente demonstrando que isso é vontade de Deus, que este era o programa espiritual que Jesus desenvolveu no seu ministério. Ele não apenas quis carimbar o nosso passaporte espiritual e nos enviar para o céu, mas Ele também nos quis dar e quer nos dar, na vida aqui na terra, enquanto não vamos para o céu, algo que é de equilíbrio, inclusive para testemunho da sua glória, porque não há nada que pese contra o cristão, além dos pecados que ele vem a cometer e que afetam o seu testemunho, como as pessoas que não são cristãs verem um crente fazendo mau uso do templo do Espírito Santo, da mente que é uma nova mente em Cristo Jesus. Ele nos deu uma nova mente, nós temos a mente de Cristo, e das nossas emoções, porque isso acaba olhando de fora para dentro e dizendo assim, o que é que mudou? Se está do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Então, quando a gente olha Jesus cuidando desse aspecto integral, corpo, alma e espírito, e aqui eu não vou entrar numa discussão se nós somos dicotomistas ou tricotomistas,
Seja qual for a sua posição, você certamente crê que tem uma parte do seu corpo que é física e tem uma parte do seu corpo que não é física. Se você chama isso de alma e espírito, ou só de alma, e o espírito é uma função, isso não vai fazer você ir para o céu ou deixar de ir para o céu. Mas tem uma parte imaterial e tem uma parte material. E Deus cuida de tudo isso. Mas mais do que isso, Deus cuida também dos nossos relacionamentos. Porque nós não adoecemos apenas de dentro para dentro. Nós adoecemos também quando de fora para dentro nós somos afetados por relacionamentos que não estão bem ajustados. Seja por nossa participação e responsabilidade, seja por participação e responsabilidade dos outros. Nós interagimos e somos afetados e afetamos os outros, positiva ou negativamente. Então, veja, o ser humano, quando a gente pensa em termos de saúde integral, nós estamos falando de uma saúde que é bem-estar bio, psico, social e espiritual. Ou seja, tem uma dimensão física, biológica, tem uma dimensão psicológica, as emoções e os processos cognitivos, tem que voltar aí, porque senão é outro. E tem uma dimensão social, que são os relacionamentos. E, acima de tudo, envolvendo tudo isso, a dimensão espiritual. Então, Deus cuida dessas 4 dimensões e a gente precisa cuidar também. Veja o que é que diz o texto de Mateus capítulo 4, a partir do verso 23 a 25, que é o início daquilo que nós chamamos de ministério de Jesus, o ano inaugural. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, veja o verbo que começa esse pedaço do capítulo 4 de Mateus: percorria. Quando a gente pensa assim, percorria, nós estamos falando de uma dinâmica contínua. Não é percorreu uma vez e não percorre mais. Não é percorrerá quando acontecer no futuro. É percorria no sentido de que a gente quase consegue ver Jesus caminhando diante dos nossos olhos. Era algo contínuo, portanto, era uma prática de vida e de ministério de Jesus. E diz o texto que ele percorria toda a Galileia, e aqui nós temos 3 gerúndios: ensinando, pregando e curando. Quando a gente encontra gerúndios, eu não quero dar aula de português, até porque eu não sou professor disso, mas quando a gente pensa em gerúndios, a gente está pensando em modus operandi, ou seja, como é que Jesus percorria. Como Jesus percorria? Jesus não percorria porque estava passeando pela Galileia. Jesus percorria com um propósito muito claro, tríplice propósito. Primeiramente, diz o texto, observa aí, ele ensinava nas sinagogas. Essa é a dimensão do ensino, de você informar, de você formar as pessoas. Ensinar aqui vem do verbo didasco ou didaskalos, que é de onde vem a palavra didática, ou seja, é aquele processo que a gente está passando informações para as pessoas. Então ele ensinava nas sinagogas. Sinagoga é lugar de gente religiosa. Na época era a igreja dos judeus. Então ele estava fazendo uma dimensão para dentro do povo do qual ele fazia parte, para o qual ele veio, que era uma dimensão de ensino. A gente precisa ser ensinado e aprender muitas coisas, porque se a gente não for ensinado e não aprender, os nossos comportamentos não mudam. Consciência de mudança é resultado de um ensinamento que nos é dado e que nós aprendemos. Quando eu descobri que determinadas comidas que eu comia me faziam mal, eu deixei de comer. Ontem eu preferi não jantar, porque eu já saí daqui tarde, porque eu estou cuidando de um refluxo que alterou minhas cordas vocais. Alguém me disse que se eu comer muito tarde, alguém me ensinou isso, que se eu comer muito tarde e deitar, eu vou ter refluxo. E eu não estava sentindo azia, nem dor no peito, nem nenhuma queimação. Fui para o médico porque comecei a ficar rouco, e o médico disse: o problema não é corda vocal,
é esofagite. E se eu mostrar a foto da endoscopia para você, do meu esôfago, você vai ter dó de mim. E eu descobri que, então, porque alguém me ensinou e eu aprendi, eu tenho que mudar meu comportamento. O que nós estamos fazendo aqui é o que Jesus fez, ensinando na sinagoga. Só que ao invés de sinagoga é uma igreja. Por quê? Porque sem conhecimento não há consciência. Mudança de consciência. E sem mudança de consciência não há mudança de comportamento. Por isso que às vezes uma boa consulta médica é muito mais conversa do que prescrição de remédio. Porque se você tiver uma prescrição de um remédio e a médica ou o médico não explicar por que aquele remédio é importante para você, você não vai criar consciência, consequentemente você não vai mudar o seu comportamento. Como é que Jesus começa? Ensinando para que as pessoas aprendessem e mudassem o seu comportamento. E ele ensinava isso nas sinagogas. Segunda ação dele, você vê aí no texto, ele pregava o evangelho do reino. Aqui nós estamos falando de rua, lá de fora. Jesus tinha um ministério de proclamação. O verbo aqui no grego é kerissô, não é didascô, é proclamação. É a manifestação de que o reino de Deus está próximo, já chegou e que ele é o rei. Portanto, tem a ver com fora, não por dentro. Mas há uma característica aqui desse texto que é curioso, é porque ele não fala apenas de processos de ensino e aprendizagem, de proclamação e conhecimento, mas de uma ação prática, que a gente chamaria de integral. Esse ministério integral de Jesus envolvia o terceiro verbo que está no gerúndio, que é o verbo curando. A palavra curar aqui é de um verbo grego chamado sozo, que também é traduzido por salvação. Significa dizer que, na perspectiva de Deus, quando ele cura alguém, ele está salvando essa pessoa de uma enfermidade. Quando essa enfermidade é mental ou emocional, e Jesus está curando ou usando instrumentos para curar, essa pessoa está sendo salva, ou liberta, ou livre daquele mal. E, obviamente, que quando Jesus está proclamando e curando o espírito do homem que estava morto e precisa ser revivificado, pela pregação e regeneração do Evangelho, ele está curando o espírito deste homem. Veja, é curando o corpo, curando a mente, curando o espírito. Todos estão debaixo de um mesmo verbo, salvar. Por isso que você agora entende, quando alguém era curado, e Jesus dizia assim, a tua fé te salvou. Ué, salvou o quê? Ele não fez a pública profissão de fé? Será que essa salvação, quando Jesus disse para alguém, a tua fé te salvou, era apenas batendo o carimbo no passaporte e mandando para o céu? Não. Era cuidando do ser humano que tinha sido curado de um problema físico, mas também da sua mente, das suas emoções e também da sua vida espiritual. Portanto, qual é a proposta que você compreende? Quando a gente pensa numa nova vida em Cristo, não é apenas uma nova vida, entre aspas, espiritual, mas é uma nova vida no cuidado que a gente tem com o corpo, no cuidado que a gente deve ter com a mente e com as emoções, no cuidado que a gente deve ter com os relacionamentos e, obviamente, no cuidado que a gente tem que ter espiritualmente. Ou seja, Deus quer lhe usar como um outdoor no meio da rua para que aquele que não é crente olhe e diga assim, a vida dessa pessoa mudou, a vida dessa pessoa foi transformada. Mas, se aquilo que as pessoas lá fora veem não foi transformado, como é que elas vão acreditar que sua vida espiritual foi transformada? Se você continua aquele sujeito briguento em casa, irascível, você joga suas frustrações em cima da esposa, em cima do esposo, dos filhos. Quando você chega em casa, todo mundo corre e se esconde debaixo da cama porque você está estressado vindo do trabalho, você não tem como lidar emocionalmente e às vezes explode dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e nós estamos aqui entre irmãos. A quantidade de abuso físico que existe em lares cristãos não é muito diferente da quantidade de abuso físico que existe em lares não cristãos. A quantidade de abusos psicológicos e emocionais feitos dentro de casa de cristãos não é muito diferente de casas de não cristãos, o que é uma vergonha para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa levantar a mão e dizer assim, Jesus, me ajude, porque eu não estou sabendo lidar com essa frustração, eu não estou sabendo lidar com essa ira,
eu não estou sabendo lidar com essa decepção, com essa vontade de dar um tiro no meu chefe que assim, fez tudo de errado comigo o dia inteiro, e eu chego em casa e, como eu não posso matar o meu chefe, eu dou um chute no cachorro em casa. E o cachorro, que não tem nada a ver com isso, paga o pato por conta do chefe. Crente faz isso. E deixa eu dizer uma coisa: líderes fazem isso, diáconos fazem isso, presbíteros fazem isso, pastores fazem isso. Só que aí vem um grande dilema, e eu não estou dizendo que você faz isso, estou dizendo que existem presbíteros que fazem isso, pastores que fazem isso, diáconos que fazem isso, líderes que fazem isso. E ao invés de a gente apontar o dedo e dizer assim: meu irmão, que falta de testemunho é essa, embora seja, a gente precisa cuidar e ajudar, porque a pessoa talvez não saiba como lidar com isso. Jesus precisa curar as emoções dessa pessoa para dar uma vida equilibrada a essa pessoa. Senão ela vai estourar antes do tempo e vai levar a gente consigo como se fosse uma bomba relógio. Veja, diz o texto que ele curava, e olha a coisa interessante: curava toda sorte de doenças e enfermidades. Primeira coisa, toda sorte. Tinha alguma doença? Tinha alguma enfermidade que ele não curava? Não. Diz que era toda sorte de doenças e enfermidades. Então era tudo. Mas por que doenças e enfermidades? Porque são duas palavras diferentes no texto grego. A palavra doença e enfermidade tem a ver com dois estados. São doenças que nós adquirimos, por exemplo, uma virose, por exemplo, uma Covid, um resfriado, uma cardiopatia. E existem outras doenças que são doenças que já estão crônicas em nós. Por exemplo, um diabetes, uma pressão alta. Jesus diz o texto que ele tanto agia em função de alguma coisa que aparecia naquele momento, como também curava na base do ser humano aquilo que já não funcionava bem há muito tempo. Por isso que tem duas palavras aqui: doenças e enfermidades. Porque ele estava querendo dizer que era tudo que estava ao alcance de Jesus. E aí o que acontece é que a sua fama corre por toda a Síria, fora de Israel, e aí trazem ainda mais para ele. E aí, olha só: doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. E aí, quando fala de tormentos, nenhum desses tormentos são palavras de doenças físicas, com exceção da paralisia, que é a última, mas fala de lunáticos e endemoniados. Curioso, né? Porque a palavra lunático é a descrição de uma pessoa que muda de humor, de acordo com a lua. Por isso que tem a ideia de lunático, era o termo comum que se usava antes. Hoje, possivelmente, falava-se aqui de bipolaridade, de transtorno de ansiedade, de fobias, de manias, de estados depressivos. Então, se o texto talvez fosse escrito em português de hoje, diria assim: e traziam todos aqueles que tinham transtornos mentais, inclusive aqueles que mudam de humor, são depressivos e assim por diante. O que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos? Veja, tudo isso está dentro do campo de atuação de Jesus quando ele está proclamando, ensinando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, eu estou aqui trazendo para os irmãos um assunto e uma perspectiva que não é minha. Eu não estou inventando isso. O meu mestre, o meu Senhor, o seu mestre, o seu Senhor, o meu pastor, o seu pastor, quando veio e se tornou homem, ele olhou para o ser humano que vivia com ele convivia, nessa tríplice perspectiva. E por que eu comecei com o texto antes de sequer começar a falar sobre os slides? Porque uma das coisas piores que poderia acontecer hoje é você dizer assim: mas isso aí não é exatamente o que Jesus quer que a gente se preocupe. A gente deveria só cuidar do espírito e não tem nada a ver esse negócio de corpo, nem de alma, nem de nada. Porque o que vale é o homem espiritual. Essa perspectiva dicotomista que separa a parte do corpo da parte do espírito, ela é alienadora. É por isso que muita gente pensa que espiritual é o que não tem nenhum tipo de materialidade com a vida. E aí erra, e erra muito.
Porque se você não estiver bem materialmente nos vários aspectos, isso afeta a sua vida espiritual. A gente chama de psicossomática. É quando a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Você pode ser o homem e a mulher mais crente do mundo. Se você estiver com febre, você não tem vontade de orar. E o que é que tem febre com orar? É porque fisicamente você está abatido, meu irmão. Se você estiver com uma virose, você não tem disposição de vir para a igreja. E por quê? O que é que tem vírus a ver com a sua espiritualidade? Você não deveria ser bem firme e vir para a igreja? Mas é que quando o corpo está mal, a sua mente e a sua emoção e, obviamente, o seu espírito também são afetados. Então, vamos tirar de fora essa ideia de que nós somos seres espirituais e que não temos nenhuma dimensão material, porque nem Jesus acreditava nisso. E nem Jesus ensinava isso. Igreja cuida das pessoas por inteiro. Líderes cuidam das pessoas por inteiro. E líderes precisam se cuidar por inteiro. O que pior poderia acontecer aqui em Jardim Primavera, ou lá na minha igreja em Tambaú, é que alguém que fosse bem consagrado, como eu falei ontem, alguém que fosse um Barnabé, no entanto, tivesse uma família despedaçada, uma vida física, intelectual, mental, emocional, social despedaçada. Igreja não pode atrapalhar a sua vida, ela tem que lhe ajudar. Dedicar-se a Deus e ao seu trabalho não pode ser ao custo de sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Nós que somos pastores, e a minha igreja é uma igreja muito dinâmica, tem muitas atividades, mas eu sempre costumo dizer para o conselho, se a gente estiver trazendo o povo todo dia, de manhã, de tarde, de noite para a igreja, porque temos muitas atividades e muitos eventos, isso não quer dizer que essa igreja está saudável. Não necessariamente. Ela pode, na verdade, ser uma igreja ativista, mas ativismo não é saúde espiritual. Precisa dosar. O presbítero tem que ter um tempo com a família, com a esposa, o diácono tem que ter um tempo com a família, com a esposa, eu preciso ter um tempo com a minha esposa e com a minha família, e assim por diante. A gente cuida um dos outros quando a gente tem essa perspectiva integral. Tendo dito isto, então vamos falar sobre saúde mental, emocional e espiritual do líder cristão. E aqui eu quero perguntar, ficou claro até aqui? Ficou claro? Veja, eu não sou o Papa, então eu não sou o dono da verdade, nem ele tampouco, né? A gente sabe disso. Mas assim, se eu disser alguma bobagem, bota o dedão para cima e diga assim, pastor, eu não concordo com isso não, eu acho que é diferente. E aqui a gente está aprendendo junto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu penso em saúde mental e espiritual, eu estou pensando entre limites e equilíbrio. E aqui existem consequências de ignorar essa coisa, que nós temos limites e que precisamos de equilíbrio. Primeiro, frequentemente quem não considera os seus limites e não busca equilíbrio, tem um declínio na vida espiritual e ministerial. Você vai bem até determinado ponto. Depois você quebra na emenda, como a gente diz lá no Nordeste. Quando você ignora essa questão dos limites e do equilíbrio que você pode ter, você também pode ter um esgotamento físico. E se o esgotamento físico vier, que hoje tem um nome chique chamado burnout, você não consegue fazer nada. Há pessoas que conseguem ser pessoas que estão deprimidas de pé. A gente chama na clínica uma pessoa deprimida em pé, é uma pessoa que é tão cheia de atividades que ele não tem tempo nem para adoecer. Então ele adoece em pé. Ele continua fazendo as coisas, mas você olha e vê que ele está assim, na reserva do tanque há muito tempo, e o carro já está engasgando, e ele continua acelerando ali sem frear. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar no meio da linha vermelha entre um tiroteio de uma comunidade e outra. E aí o negócio vai ficar complicado. Porque ele vai parar na hora errada. Ele vai parar no momento errado. Ele vai parar quando não pode parar. Podia antes, não pôde. E depois que alguém passa por um esgotamento físico ou mental, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pessoa vai ter dificuldade de recuperar-se. E quando reincidir, tiver um segundo ou um terceiro,
a capacidade dela se recuperar ainda vai ser menor, porque ela já gastou parte da reserva dela na primeira vez, na segunda, na terceira, e a quarta vez ela já tem mais complicador. Então, quando você ignora limites e equilíbrio, você entra no esgotamento físico. Quando você ignora limites e equilíbrio, você pode experimentar um fracasso para com a sua família. Eu estou falando de esposa ou esposo e filhos. E aqui eu quero dizer, eu não vim aqui para Jardim Primavera para colocar a culpa na cabeça de ninguém, irmãos. Eu vim para conscientizar. Eu tenho 3 filhos adultos, 32, 30 e 25. Eles já são responsáveis pelas decisões deles há algum tempo. Eu não sou mais responsável de tê-los criado bem ou não no Senhor. Porque eles podem ter sido bem criados, eu acredito que minha esposa fez um bom trabalho, até melhor do que eu. Como pastor, a gente tem a tendência de cuidar mais dos filhos dos outros do que dos da gente, o que é um erro. Como presbítero, a gente tem a tendência de cuidar mais dos filhos dos outros do que dos nossos. E essa é a razão porque às vezes a gente cria o constrangimento e a vergonha de ter filhos de pastores e filhos de presbíteros longe do caminho do Senhor. E é bom porque eu não conheço quase ninguém aqui, então não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando da minha realidade em outros lugares que eu vejo. E nós não somos melhores nem piores do que os outros. Mas veja, o que é que está por trás disso? É que quando nós ignoramos limites e equilíbrio, nós podemos fracassar no casamento e na criação de filhos. Eu estava comentando há poucos minutos, enquanto tomávamos café, que nos últimos anos a quantidade de pastores que passaram por divórcios, em que não esteve envolvido adultério. Às vezes a mulher simplesmente pediu para ir embora, porque não aguentou a vida ministerial. E não aguentou por uma razão. É porque o sujeito nasce, dorme, come, deita na igreja, porque acha que isso é ministério. E não é, irmãos. Um pastor que vem num domingo, cansado de uma semana, exaustiva, um presbítero que vem no domingo, forçando a barra, e deve vir, porque é dia do Senhor. O problema não é o domingo chegar cansado, é o que ele fez durante a semana, que eventualmente foi desequilibrante. Ele, de alguma maneira, vai forçar e estressar a esposa, o esposo ou os filhos a um limite que talvez, se for ultrapassado, não vai ter volta. E o que é que vai acontecer? Quando esses meninos se tornarem adultos, independentes e autônomos nas suas decisões, sabe o que é que eles vão dizer? Eu não quero isso para mim, não. Não quero isso para mim, não. Está doido? Recentemente encontrei filhos de pastores já crescidos, adultos como eu, e eu os conheci como crianças, batizei alguns deles, era assim: pastor, eu já paguei minhas penitências todinho no tempo que eu era criança, e meu pai me obrigava a vir para a igreja debaixo de pancada. Porque todo mundo olhava para ele e dizia assim: cadê o filho do presbítero? Cadê o filho do pastor que não está na igreja? E aí, para agradar todo mundo, ele forçava a barra e criava uma situação em que o menino odiava vir para a igreja. A gente tem que trazer os filhos para a igreja? Sim, irmãos. Em alguns momentos a criança vai dizer assim: não quer ir para a igreja, do jeito que não quer ir para a escola. E se você é um pai responsável, você tenta convencer a criança a ir para a escola, também ir para a igreja. Mas se isso se torna um chicote o tempo todo, você cria uma situação de desequilíbrio. Você tem um grande nome na igreja e um péssimo nome em casa, e isso é desequilíbrio. Se você ignora isso, você pode trazer um fracasso para com a sua família. Mas, se você ignora limites e equilíbrio, você pode trazer ineficiência para a sua liderança. Eu costumo dizer, por volta desse período de outubro e novembro, que toda igreja passa por um momento de estresse nesse período. É aquela irmã da SAF, da UPH, do departamento infantil, que chega para você no gabinete pastoral de igreja: pastor, ano que vem não conta comigo, não. Eu posso até apoiar, mas ficar na frente não quero, não. Eu não conheço nenhuma igreja que não passe por isso. Aí eu comecei a determinar uma determinada coisa: ninguém trabalha em 2 ministérios diferentes na igreja. Você vai fazer bem feito num. Não tente fazer mal feito em 3 ou 4 ou 5. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para a igreja. Descubra seus dons, descubra seus talentos. Deus tem equipado a igreja com dons e talentos.
Então significa que ele, se você não puder fazer, vai levantar outros, e só você fizer, outros vão ficar sentados assistindo, e é muito cômodo, porque não desenvolvem seus dons e talentos, e é muito ruim para a igreja, porque quando uma pessoa que é super talentosa cansa e sai e vai embora, fica um buraco enorme na igreja, porque outras pessoas não desenvolveram a sua liderança. Então eu estabeleci para o conselho: irmãos, não vamos deixar o povo da igreja assumir mais do que um ministério. Tem gente que é muito talentosa, às vezes você consegue fazer duas coisas. Eu estou vendo que o presbítero aqui tocou e ajudou ali na projeção, mas isso é uma coisa pontual, não é um ministério que você está responsável, que se você não fizer, não é feito. Isso produz ineficiência na liderança. Eu estava conversando com o irmão presbítero Eduardo, quando estava vindo para cá, de que se eu não exercesse uma delegação, uma capacitação da liderança, eu não conseguiria ser pastor de uma igreja de 800 membros, até esse ano com apenas um pastor auxiliar, porque os outros a gente mandou para plantar igrejas, morando em São Paulo de segunda a sexta e vindo no final de semana para João Pessoa. Então, ou eu confio em pessoas que ao longo de 25 anos eu fui capacitando e dando a oportunidade de trabalhar, ou eu não conseguiria dar conta. Porque você tem limites, eu tenho 24 horas. Todo mundo perguntou: como é que o senhor pastor? Pastor, o senhor dormiu? Dormiu. Dormiu como? Eu dormi pouco, mas foi suficiente. Pouco e suficiente, uma noite é uma coisa. Mas pouco, noites e mais noites e mais noites e mais noites, em algum momento você quebra. Então você tem que ter momento de descanso, porque senão a sua liderança é ineficiente. Você também, quando você tira essa consciência dos limites e equilíbrio, você está ensinando para a igreja uma cultura de ativismo. Qual é a cultura de ativismo? Você é aquilo que você faz. E quanto você mais faz, mais você é valorizado. Na igreja nós não podemos ter isso, irmãos. Até Jesus, em alguns momentos, chamou os seus discípulos no canto e disse assim: vamos parar, porque nem tempo de almoçar a gente está tendo. Tem um texto na palavra de Deus que diz isso, que Jesus chamou um canto porque eles não estavam nem com tempo de comer. Ministério, irmãos, liderança em igreja, a gente não tem tempo nem de almoçar. Se for fazer mesmo, a gente não tem tempo de almoçar. Mas tem que ter uma hora. Eu vou, inclusive, dizer para você: deixe seu pastor almoçar. Não telefone na hora do almoço, não. O homem precisa comer. Pastor, desliga o celular na hora do almoço. A pior coisa do mundo é você almoçar com um celular. Você não para, a cabeça tem que estar na comida, você tem que ter consciência do que está comendo. Minha esposa, que é nutricionista, costuma dizer assim: diz assim, você tem que saber o que você está comendo para você não comer nem muito, nem errado. Porque se você ficar fazendo outra coisa enquanto está comendo, você está jogando para dentro. Não está saboreando a comida, não está deliciando-se daquele momento e ainda está comendo errado. Porque a tendência é comer mais, porque você não presta atenção no que está comendo. Tem que ter um tempo para descansar, tem que ter um tempo para dormir. Eu costumo dizer para as pessoas da igreja: por favor, só me conte os problemas depois do culto. Não me conte 5 minutos antes de eu começar a pregar, não. Porque tem gente que eu chamo de atalhadores. Você chega na igreja, do lugar onde você estaciona o carro até o gabinete pastoral, aparecem 4 pessoas para contar 4 problemas. O sujeito orou, preparou o sermão, está pronto para entregar a mensagem, aí vem alguém e joga um problema, vem alguém e joga outro problema, vem alguém e joga outro problema, vem alguém outro problema. Eu costumo dizer assim: deixa eu ficar enganado, que está tudo bem, pelo menos eu prego bem, depois do culto, aí você me conta. A gente tem que fazer, os presbíteros da igreja têm que proteger o pastor nesse aspecto. As esposas têm que proteger os presbíteros e os líderes da igreja nesse aspecto. Problema a gente trata depois que a barriga está cheia. E não na hora da comida, nem antes da hora da comida. Quando minha esposa vem conversar comigo alguma coisa, que eu sou daquele tipo, irmãos, que eu posso ficar sem sono, não tem problema. Mas se eu ficar com fome, os irmãos nunca me viram com fome. Porque se os irmãos me vissem com fome, dizem assim: como é que esse homem manso aí na frente vira um bicho? Porque quando falta combustível aqui, então quando minha esposa vem com coisa, eu estou chegando, que ela às vezes esquece: meu filho, a gente tem que... Eu disse: mas vamos fazer o seguinte, deixa eu comer meu feijão. Com a barriga cheia eu consigo resolver os problemas da guerra da Ucrânia com a Rússia. Agora, sem a barriga cheia, eu não consigo resolver nada. Tem gente que é assim, tem gente que
de manhãzinha resolve as coisas, não resolve de noite, porque já está dormindo. Tem gente, você tem que conhecer as pessoas e buscar não uma cultura de ativismo, mas uma cultura de equilíbrio. E você tem uma vulnerabilidade moral. Deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui a pouco eu vou mostrar uma estatística, o próximo slide. Grande parte das situações de queda moral de líderes aconteceram quando eles estavam cansados ou estressados ou envolvidos numa série de coisas que os tirou da comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Isso acontece, e acontece com mais frequência do que você pode imaginar. E é por isso que muita gente diz assim: como é que pode aquele pastor, aquele presbítero, aquele líder, aquele seminarista, um homem tão crente, e vivendo essa situação imoral paralelamente? É porque você não sabe que do ponto de vista orgânico, preste atenção, eu não estou dizendo que não é pecado, do ponto de vista orgânico, a atividade sexual é liberadora de estresse. Ela libera no nosso organismo substâncias que aliviam o estresse, a endorfina e assim por diante. Então, muitas vezes, e isso acontece tanto com a atividade sexual lícita como ilícita, e aí eu incluo a pornografia. Por que muitos líderes cristãos hoje estão envolvidos com pornografia? Porque é uma forma de aliviar segura, porque ninguém está vendo, só Deus, e o sujeito se sente aliviado das suas tensões diárias. Mas não é isso que Deus quer para nós. Por quê? Porque o problema são as tensões que estão para além do que deveriam ter. Isso produz vulnerabilidade moral. Próximo slide fala dessas estatísticas. Eu não sei se você consegue ver aí, mas veja, essas estatísticas foram produzidas pelo Ministério Fiel, que você conhece. Então, são estatísticas do povo evangélico. Olha só, 70% daqueles que se consideram pastores ou obreiros ou líderes lutam constantemente com depressão. 50% sentem-se tão desencorajados que deixariam o ministério se pudessem. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho escutado cada vez mais pastores dizendo assim: olha, se eu tivesse outra coisa, eu continuaria servindo a Deus, mas não queria ser nunca mais pastor, não. E tenho ouvido isso muitos de presbíteros muito ativos. 80% acreditam que o seu ministério pastoral prejudica suas famílias. E diga-se de passagem, se as mulheres dos pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja tivessem a liberdade, sem constranger os seus esposos, e sem dar um mau testemunho diante da igreja, de dizer assim: você gostaria que seu marido continuasse sendo pastor, presbítero ou diácono, possivelmente estaria nessa estatística. Não, gostaria que não. Gostaria que ele fosse um homem crente, que estivesse servindo a Deus. Mas nesse jeito que ele está, não. 72% dos pastores dizem que, por conta desse ativismo, só estudam a Bíblia quando precisam preparar sermões. Ou seja, estão tendo uma relação com a palavra de Deus utilitarista, como se tem com a chave de fenda, com um alicate, que você só usa quando precisa usar. Porque se você não precisar, você coloca lá. A Bíblia não é um lugar para a gente colocar lá, uma coisa para a gente colocar lá. Aquilo ali é palavra que alimenta a nossa alma. E aí veja o que é que acontece. Se você não alimenta a sua alma, como é que você vai alimentar a alma dos outros? 70% não tem alguém que considera um amigo próximo. Deixa eu dizer para você. Às vezes, para sobreviver, pastores se isolam, líderes se isolam. E se isolam por quê? Porque às vezes existe entre eles, pastores, líderes de um modo geral, uma concorrência, um espírito de competição, de modo que se eu abrir meu coração para o outro vai saber a minha fraqueza e eventualmente pode usar contra mim. Isso é terrível, irmãos. Mas é verdade, é realidade. 44% não tem folga semanal. Eu vivo uma dinâmica muito pesada. E em alguns momentos eu tenho que confessar a Deus assim: Deus, me perdoa, essa semana eu não tive um dia de descanso. E quando eu faço isso, eu faço com vergonha diante de Deus, porque eu tenho que dar exemplo ao meu povo de que o dia do Senhor, seja o domingo,
para quem não é pastor, porque no domingo, para quem é pastor, certamente não é um dia de descanso, ou qualquer outro durante a semana, precisa ser um dia que eu acorde a hora que o corpo quiser acordar, e não que o despertador me desperte. E que eu não faça nada daquilo que é funcional. Eu já me acostumei há algum tempo a, quando chego em casa, normalmente eu não chego em casa antes de 7, 8 horas da noite do trabalho, e saio muito cedo, eu não abro mais o computador. Eu levava o computador para casa e dizia assim, vou adiantar o de amanhã. Sabe o que acontecia? Eu trabalhava até de madrugada e chegava no outro dia, ainda tinha muita coisa para fazer, porque não dá para adiantar. O dia é feito para a gente viver, manhã, tarde, noite e dormir. Não é para a gente adiantar 4, 5 dias como se a gente fosse adiantar a vida. Ninguém adianta a vida, irmãos. O que a gente tem que viver num dia, a gente tem que viver num dia. O que a gente tem que viver numa semana, tem que viver numa semana. Ninguém adianta a vida. Se a gente for adiantar a vida, a gente só se estressa e sobrecarrega. E cerca de 250 pastores, segundo essa pesquisa, abandonam o ministério todos os meses. Eu não sei se essa estatística é do Brasil ou do mundo, mas eu quero dizer para você que isso tem acontecido. A cada reunião do Supremo Concílio, a cada reunião da Comissão Executiva, uma lista muito grande de pastores que pedem deposição do ministério sem censura. Ele não fez nada de errado, só que ele não quer ser mais pastor. Pega um pastor como eu, que fui ordenado com menos de 22 anos de idade. Eu estou com 60. Quantos sermões eu já preguei? Quantos gabinetes pastorais eu já preguei? Hoje eu estou batizando netos de gente que eu fui pastor. Não é uma situação fácil, não é um ministério simples. Tem gente na igreja que infelizmente diz assim, o pastor não faz nada e a gente ainda paga salário para ele. Não é assim não, irmãos. Tem gente que às vezes olha para a gente e diz assim, pastor, além de pastor, qual é o seu trabalho mesmo? Não é assim não, irmão. O trabalho de pastor é 24 horas por 7 dias de semana. E muitos presbíteros fazem isso também, porque trabalham aquilo que a gente chama secularmente, e são tão integrados e dedicados na igreja como se fossem pastores. Então eu não estou falando só para proteger a minha classe. Não, eu estou falando para você que é presbítero, diácono, líder da igreja. Tem tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Veja que essas estatísticas são perigosas. Portanto, a gente precisa reconhecer os limites que a gente tem na vida que foram estabelecidos por Deus. Que limites são esses? Próximo slide. Reconhecer os limites estabelecidos por Deus quanto a 4 aspectos: aos dons que você tem, ao tempo que você tem, à energia que você tem e à maturidade que você já alcançou. Reconhecer esses 4 aspectos que lhe limitam é essencial para liderar bem uma comunidade ministerial. Por quê? Porque todo líder é um ser finito, limitado e dependente de Deus e de outros. Eu vivo numa instituição que tem 155 anos de existência. Antes de mim, o chanceler foi o reverendo Davi Charles Gomes. Antes dele, o reverendo Augusto Nicodemos. Antes dele, o reverendo Augusto Zac. Quando eu olho a galeria que está no corredor do andar onde eu trabalho no Mackenzie, lá estão Boanés Ribeiro, lá está Edésio Schecker, lá está todos os presidentes do Supremo Concílio, que até o reverendo Oswaldo eram presidentes do Supremo e chanceler do Mackenzie. Depois foi que separou a coisa. E às vezes eu sento na cadeira que fica em frente à galeria. Está lá a galeria. Eu sento às vezes minhas secretárias lá. O que o senhor está fazendo aí, pastor? Eu estou olhando aqueles retratos dizendo assim, rapaz, como é que foi a vida de Boanés Ribeiro quando era chanceler e presidente do Supremo Concílio? Será que ele pensava as coisas que eu penso? Será que ele passou pelas lutas que eu passo? Será que ele teve as alegrias, as frustrações que às vezes a gente tem? Mas hoje ele é só um retrato. Quem conheceu, conheceu. Quem conhece da história da igreja, conheceu. Quem não conhece, olha assim, quem é aquele velhinho ali, hein? Minha esposa, muito sábia, disse assim, é bom você tirar uma foto agora que você está assumindo a chancelaria em 2020, porque por esses seus colegas anteriores você vai ficar bem estragado quando sair, viu?
Eu não tinha cabelo branco nenhum quando cheguei no Mackenzie, irmãos. Aí quando aparecem meus cabelos brancos, aí eu costumo dizer, isto é Mackenzie. Mas isto é a igreja, isto é a vida passando. Nós somos seres limitados. Nós não vamos inventar a roda, nós não vamos construir o mundo, nós vamos dar a nossa contribuição, no nosso tempo, com os nossos dons, com a energia que Deus nos deu e com a maturidade que a gente vai adquirindo. Hoje, quase com 40 anos de ministério, eu tenho alguns caminhos da pedra. Eu já sei fazer algumas coisas, pelo costume, que me desgastam menos. Então, por exemplo, o sono da tarde do domingo, eu não abro mão. Eu não abro mão, eu não durmo de dia, em nenhum dia da semana. Mas quando eu termino de almoçar no domingo, me dá um sono, que eu chamo sono pastoral, que eu tenho que dormir. Porque ali eu renovo a minha mente para pregar bem nos 2 cultos à noite, de 17 e 19, que tem na igreja, e que sou eu que prego. Amanhã eu vou pregar 4 vezes no domingo. Às 9, às 10h30 na escola dominical, 17 e 19. Eu tenho que descansar, não tenho? Porque quem prega sabe que não é a mesma coisa de dar aula. É uma outra energia. A gente está ouvindo o que Deus está nos dando, vendo o que a gente preparou e transmitindo para o povo, fazendo a leitura do que o povo está entendendo ou não está entendendo e desejando que os irmãos se convençam daquilo que eu estou falando. Colocando energia nisso, porque quando eu dou aula, se você aprender bem, se você não aprender, o problema é seu. Mas quando eu estou pregando, a minha ânsia, a minha paixão é que você seja transformado pelo que eu estou pregando. Pregar não é a mesma coisa de ensinar. Então, quando chega a tarde, olha, pode cair o mundo como for, pode ter jogo do Botafogo às 4 horas, eu sou botafoguense, desculpa aí os flamenguistas, mas assim, pode ser como for, e o bom de torcer pelo Botafogo é porque você torce de 29 em 29 anos, porque é só de vez em quando que eles ganham alguma coisa. Não é como o flamenguista que está toda hora disputando alguma coisa. Então, quando dá 4 horas da tarde, não estou nem aí com o que está passando na televisão, eu estou dormindo. Percebe? Eu tenho que descansar, você tem que descansar, porque nós somos limitados nos dons, nos tempos, na energia, na maturidade. Os meus pastores auxiliares, todos eles são bons músicos. Eu não toco nem pandeiro. Se eu chamasse um pastor auxiliar para ser igual a mim, eu não estaria fazendo uma boa equipe pastoral. Eu tenho que fazer quem não é igual a mim, para complementar o que eu não tenho. É porque você tem limitação aos seus dons. O tempo que eu tenho hoje aos 60 anos não é o mesmo tempo que eu tinha com 22. Com 22 no domingo, à tarde, eu saía para evangelizar entregando folheto, perto da rua da igreja. Mas é porque eu tinha 22, irmão. Hoje eu tenho 60. Eu tenho que entender, hoje eu sou um vovô. Tudo bem que eu sou um 60 com um corpinho de 20, mas fazer o quê? Minha mulher disse, você não está tão estragado porque eu cuido de você, porque se eu deixasse você cuidar de você mesmo, você estava bem deteriorado, viu? Todo líder é um ser finito, limitado e dependente de Deus. Então, esses 4 aspectos, preste bem atenção, são esses 4 aspectos que limitam você, que você precisa entender. E eu estou caminhando já, mais ou menos para o final do que eu quero falar, e eu gostaria depois, pastor, se for possível, abrir um espaço para fazerem perguntas, tá? Para não ficar também só essa conversa da minha parte com vocês. São esses 4 aspectos, os limites: seus dons, seu tempo, sua energia e sua maturidade. Para isso, você tem que fazer o que eu chamo de inventário. Em momentos chaves da sua vida, que não podem ser tão espaçados assim, você tem que pedir ajuda e se ajudar para entender os seus quatro limites: os dons que você tem, o tempo que você dispõe, a energia que você possui, a maturidade que você adquiriu. Isso muda. Dia 14 agora eu vou viajar, vou passar 15 dias de férias. Eu me acostumei há muito tempo tirar 15 dias no primeiro semestre, 15 dias no segundo semestre. Porque dá para quebrar o ritmo sem ficar morgado um mês inteiro. Porque também quem gosta de trabalhar com 15 dias de férias fica agoniado e aí começa a inventar trabalho.
Aí não adianta, não é férias. Então 15 dias para mim é suficiente. Naquele momento ali eu não vou. Eu vou desativar minha conta institucional, eu não vou receber e-mail da instituição, só vou receber e-mail particular, eu vou ter um tempo para olhar, porque pode ser uma coisa emergencial, meu celular também e assim por diante. Dons, tempo, energia e maturidade. Veja o que é que diz o próximo slide. Se você é um líder, você não sabe tudo, você não pode fazer tudo, você não é completamente maduro e você não tem uma energia inesgotável. Você não é apenas um pacote de pontos fortes, dons e experiências. Você também é uma coleção de fraquezas e suscetibilidades. Nós não temos que temer nossos limites porque Deus não nos envia sozinhos. Nós não temos que temer nossas fraquezas porque nossas fraquezas são uma oficina para a graça dele. Os nossos limites e fraquezas não atrapalham o que Deus pode fazer por nosso intermédio. O que atrapalha é a negação dos nossos limites e as nossas ilusões de força independente. Essa é uma citação desse livro que você já viu algumas vezes nos slides, que é o livro do pastor Paul Tripp, chamado Liderança, e que está disponível à Cultura Cristã. Eu recomendo que você leia esse livro. Eu recomendo que você compre esse livro. É um livro fininho, mas se você é líder, você certamente vai ser abençoado nesse livro, porque ele nos ajuda a entender esses limites que Deus tem para mim e para você. E por último, eu gostaria de dar só um exemplo de como você aplica a esses 4 aspectos, usando um exemplo, que é o exemplo do tempo. Preste bem atenção. É como se sua vida fosse esse triângulo. E tudo que é da sua vida tem que caber nesse triângulo. Sua vida espiritual, ou chamada vida espiritual, sua vida profissional e sua vida relacional. Certo? Digamos que teria outras bolinhas aqui. Mas todas elas têm que estar dentro do triângulo. Uma bolinha maior ou uma bolinha menor, que ocupa esses espaços que estão aí no fundo azul e que não estão preenchidos, tudo bem. Em determinado momento você tem que esticar um pouco a corda na sua vida profissional. Em algum momento você tem que dar um tempo para seus relacionamentos mais do que o normal. Em algum momento você faz um retiro espiritual ou um evento que você se dedica mais a alguma coisa de natureza espiritual, religiosa. O que não pode acontecer, irmãos, é passar do limite. E qual é o limite? Esse triângulo. Se você passa do limite desse triângulo, você estoura. E se você pega uma dessas bolinhas aí, um desses aspectos, e você aumenta mesmo dentro do triângulo, a ponto de passar por cima das outras bolinhas, a bolinha que ficou sobreposta, o aspecto da vida que ficou sobreposto, fica prejudicado. Então imagine, eu tenho 24 horas, 7 dias, 365 dias. Esse é meu limite. Alguém aqui já viveu um dia de 28 horas? Você gostaria de ter, né? Tem gente que diz assim, meu dia é muito curto. Eu queria ter um dia de 28 horas. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus mudasse o tempo e lhe desse 28 horas, daqui a pouco você ia querer 30, 32, 36. Porque o problema não é o tamanho do tempo, é o que você faz com ele. Então, em algum momento, você tem que limitar o seu tempo. Se uma dessas áreas, círculos, crescer tomando mais tempo, por exemplo, o outro tem que diminuir. Porque não é possível crescer para fora. Ou você perde de um lado, ou você ganha do outro. É essa ideia de equilíbrio que precisa existir. A vida é como uma conta corrente, conjunta. Diga-se de passagem. Você deposita para poder sacar. Só as crianças acham que o dinheiro que papai e mamãe têm naquela caixa eletrônica é infinito. E que não precisou depositar antes. Pode perguntar. Cartão de crédito. A sua criança pensa que é muito simples. Tem aqui embutido dentro do cartão de crédito seu todo o dinheiro que ela precisa.
E aí é só tirar o cartão e colocar. O que ela não sabe é, ou você tem já, ou você vai ter que trabalhar mais para ter quando o boleto chegar. Então, quando a gente pensa que a carteira é o tempo, ou você tem, ou você vai ter que trabalhar para ter. E chega um momento que você não tem, que chegou o limite. Assim também os seus dons. Assim também é a sua energia. É preciso reconhecer, irmãos, que há épocas. Sabe aquele dia? É porque é muita coisa para uma palestra só, viu, pastor? Mas assim, sabe aquele dia que você sai de casa e começa a fazer as coisas e começa a dar errado? Você diz, rapaz, eu vou voltar para casa, porque hoje não vai dar nada certo, não. Não só tem dia, não, tem épocas que você se mexe. Quanto mais você se mexe, pior fica. Sabe o que é que está, talvez Deus dizendo para você? Não é para se mexer. Não é o tempo. Não é a forma. Aí às vezes você dá uma recuada no seu plano, passa o tempo, aí numa outra época, aquilo que era difícil demais de acontecer antes, flui, acontece. E você diz, ué, por que foi tão difícil antes e agora está saindo tranquilamente? Porque não era o tempo. Você estava forçando a barra. Você estava indo além do seu limite. Estava buscando, tirando o seu equilíbrio. Eu sou daquele tipo. Uma pessoa me disse que eu sou carbonário. Carbonário é aquela pessoa que, como um carvão, que se queima até o final. Queima dos dois lados da vela. Se eu não me limitar, eu queimo dos dois lados. E quando uma vela queima dos dois lados, ela dura pouco. E a grande questão da vida é, a gente vai querer durar mais, fazendo menos a cada dia, mas mais no total, ou a gente quer durar menos, fazendo muito num dia só e queimando os dois lados da vela. Preste bem atenção, porque Deus quer você saudável. Deus quer o seu corpo saudável. Deus quer sua mente saudável. Não brinque, não subestime com problemas de ordem mental e emocional. Eu já vi muita gente que era muito boa e quebrou aqui. E quando quebrou aqui, nunca mais consertou. Nunca mais consertou. Você quebra um osso, você coloca um ferro, engessa, daqui a pouco cria uma calosidade ali, o osso se recompõe. Há coisas da mente que não se recompõem nunca mais. É porque a gente não vê, a gente só sente os efeitos. A gente cuida mais do osso do que da mente. Há situações relacionais no casamento e na família que, uma vez quebrada, para consertar, exige muito mais do que para evitar. Então a gente tem que cuidar dessas coisas. Espero ter contribuído com um alerta. Mais coisas teria se mais tempo nós tivéssemos. Mas que Deus lhe faça um líder saudável em casa, na igreja e na sociedade. Porque é isso que Deus quer para você. Que Deus o abençoe. Amém. Agora perguntas, né, pastor? Como é que o senhor quer conduzir? O senhor manda. Aqui, Dentro da temática, né, o nosso irmão presbítero Eric, ele vai... Até você levanta sua mão se você tem alguma pergunta. Já tem lá no final. Mais alguém? Aqui. Pastor, eu queria primeiro agradecer, né, a quantidade de informações que o senhor trouxe para a gente hoje. E uma preocupação que normalmente a gente não tem, né, que a gente está sempre baseado nesse ativismo e vamos fazer, temos que fazer, a coisa tem que acontecer, a gente tem que buscar mais almas, a gente tem que estudar mais, crescer mais. Dentro desse contexto, fazendo um link ontem sobre a sua pregação acerca de Barnabé, como é que a gente pode preparar os jovens hoje da igreja? Como é que a gente fortalece esse jovem hoje que está na igreja, num mundo tão difícil de referências? Como é que a gente prepara líderes? Porque a gente olha muito para o que está acontecendo agora na igreja, mas a gente, ou pelo menos é a minha visão, a gente não olha para
para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e a gente precisa ter essa preparação. A gente tem uma igreja hoje aqui repleta e muito abençoada de jovens, mas a gente olha e de repente não consegue perceber como é que a gente prepara esse líder para que ele cresça firme, espiritual e com a personalidade forte também, para não ser impactado com esse mundo cheio de narrativa. Na visão do Senhor, como é que a gente pode fazer isso? Excelente pergunta, meu irmão. Muito obrigado por ter feito essa pergunta. Essa é uma das áreas que eu tenho mais paixão para desenvolver pesquisa, estudo, palestras, que é a questão da formação de liderança. E eu só tenho uma resposta, chama-se discipulado. Discipulado é aquilo que a gente chama hoje de mentoria. Mas eu vou dizer, discipulado não é um curso, discipulado não é um material, discipulado não é um programa, discipulado não é uma classe de escola dominical, discipulado não é uma opção. Discipulado foi a maneira como Jesus formou os líderes dele, formou os seus discípulos que depois se tornaram apóstolos. Foi um processo contínuo de mentoria. Vinde a mim, ide, vinde e aprendei. Jesus chamava as pessoas, elas conviviam com ele, ele fazia e elas observavam, e enquanto ele fazia, ele ensinava, depois ele mandava as pessoas fazerem e observava, corrigia o que precisava ser corrigido e aperfeiçoava o processo. E depois dizia, agora vão e façam sozinhos. Mas não façam sozinhos. Façam com outros, que vão ser os próximos que vocês vão preparar. Foi assim que a fé chegou até nós. Então, por que isso tem a ver com os jovens e os adolescentes? Porque essas referências, que às vezes estão em casa, mas às vezes não estão, precisam estar na igreja. Eu não sei se tem homens aqui dando aula para crianças na escola dominical. Se não tem, eu quero fazer um desafio olhando para cada homem que está aqui. Para cada homem que está aqui. Isso não é o trabalho de mulherzinha, não. Aqueles meninos que estão no departamento infantil precisam de referências masculinas. Eles precisam ver homens crentes, fortes, viris, que não são violentos, que não são machistas, mas são fortes, com liderança forte. Que eles digam assim, eu quero ser como o presbítero tal, eu quero ser como o diácono tal. Ele é divertido, ele é engraçado, ele dá uma aula boa, mas ele é homem. Eu não quero ser como a tia fulano de tal, porque ela é mulher. Ela também é engraçada, ela é divertida, ela dá uma boa aula, mas ela é mulher. Os meninos na igreja precisam ter referências masculinas. Conselheiros de adolescentes precisam ser homens. Mulheres também, claro, mas precisam ser homens. Jovens que não são seus filhos, os meus já estão criados. O que eu fiz de bom ou o que não fiz, está lá dentro deles. Eu louvo a Deus porque de longe, filho da gente de longe é melhor do que de perto, né? Já viu como é quando ele vai na casa da sua amiga, que quando volta para você diz, menina, que filho maravilhoso, e você olha para o marido, olha para a esposa e diz assim, está falando do filho da gente, é? Porque aqui em casa não arruma a cama, não guarda o sapato, mas na casa dos outros faz. É porque a gente não sabe o que é que está acontecendo dentro do coração deles quando a gente vai depositando os ensinos cumulativamente. Tem que fazer isso na igreja. Tem que fazer isso na igreja. Pastor, faça um dia de churrasco. Eu quero ser convidado para o churrasco. Churrasco e futebol. Leve os homens da igreja, os jovens, os adolescentes e os meninos. Eles precisam saber como é ser homem adulto, que joga bola, come churrasco e vira homem. Homem se aprende a ser homem com outros homens, assim como mulheres aprendem a ser mulheres com outras mulheres. O que é isso, irmãos? Discipulado. Discipulado não é uma coisa religiosa, é uma mentoria para a vida. Em 25 anos lá da igreja de Tambaú, eu tive 9 pastores. Todos eles foram ou seminaristas ou pastores recém-formados. Eu nunca convidei pastores que já tinham muitos anos de ministério, porque o pescoço já está duro, o queixo já está levantado, e o cara pensa que sabe
o que todo mundo não sabe que ele não sabe, mas ele acha que sabe. É melhor pegar uma plantazinha que está começando, colocar um gradil e indicar ali para ele. Então, todos eles viraram plantadores de igreja. 4 das igrejas que nós temos na cidade, mais 3 no interior, foram plantadas com pastores auxiliares da igreja de Tambaú. Eles passaram um tempo comigo, aprenderam no dia a dia. Depois eu disse, agora está na hora do seu desafio de você plantar a igreja, eu vou apoiar você. O que é que eu estava falando? O que é que eu estava fazendo? Discipulado. Então, discipulado é uma atitude sua. Meu irmão, a melhor coisa para preparar adolescentes e jovens na igreja não é simplesmente fazer atividades, eventos. É trazer eles para perto de gente que possa modelar a vida deles. Porque às vezes eles não têm em casa. Às vezes eles têm em casa, mas às vezes eles não têm. E se você é daquele que dá em casa, dê na igreja também. Se você cria seus filhos como discípulos de Jesus, ajude. Eu acho que os filhos da gente que estão na igreja são filhos de todos nós, irmãos. As filhas da gente que estão na igreja são filhas de todos nós. A pior tristeza do mundo é a gente ver alguém que cresceu com a gente na igreja, hoje é maduro, como a gente é, e de repente ter a tristeza de ter um filho ou uma filha fora dos caminhos do Senhor, porque eu também não contribuí para ajudando o irmão ou a irmã, na época em que nós éramos jovens e estávamos crescendo e amadurecendo. Então, uma igreja como essa, 65 anos, uma igreja já como a minha, 25 anos, a gente já vê gerações. Quando eu vejo os meninos, eu batizando os netos dos meus primeiros membros, eu fico feliz porque todo mundo contribuiu para aquele menino ser gente. E não é somente gente religiosa, não. Bom cidadão, uma boa profissão, ganhando seu dinheirinho, pensando em ter a sua família. Então, meu irmão, só tem uma solução: discipulado, mentoria, gente mais madura, depositando e investindo a vida em gente que ainda precisa amadurecer. Esse foi o método de Jesus, deu certo em 2000 anos. Se não tivesse dado certo, a gente não estava aqui. Porque foi por intermédio do discipulado que ele foi passando de geração a geração. De um modo geral, eu diria isso: é discipulado, mentoria, gente mais madura, ajudando a gente mais imatura. O trabalho que Reinaldo faz como secretário sinodal dos adolescentes, que o reverendo Esdras está fazendo como secretário nacional dos adolescentes. A gente vê aqueles adolescentes, dá um trabalho, uma zoada, meu irmão, vou dizer uma coisa, adolescente junto, é uma zoada, um barulho, é uma energia assim, que dá vontade de dar um Rivotril para cada um, para a gente ter uma noite de sono tranquila quando está em acampamento. Mas veja, é porque é vida, está ali, vida, né? Vida pulando ali. Você tem que ter paciência, brinca, tem hora que dá uma bronca, tem hora que não dá, tem hora que brinca, tem hora que corrige. Eles erram, como a gente errou, tem que ter paciência para eles amadurecerem. Diga, meu irmão. Bom dia, pastor. Agradecer também pela presença, pela palestra, muito boa. Queria perguntar, são, na verdade, 2 perguntas, né? Uma vai desdobrando na outra. A primeira tem relação à questão de liderança dentro da igreja, né? Hoje tem uma crise de liderança. Você percebe assim que são, como o senhor falou, que não seria saudável, muitas pessoas fazendo muita coisa porque há mais pessoas que poderiam fazer e não querem, né? Como estimular essas pessoas a exercer um papel dentro da igreja de liderança, né? Às vezes é difícil você encontrar pessoas que queiram ser diáconos, que queiram ser presbíteros. Isso é uma primeira pergunta. Posso responder por partes? Pode, sim, claro. Nessa primeira, a gente não forma um líder baseado na necessidade que a gente tem. Se você chegar aqui e disser assim, irmãos, nós temos que pintar essa igreja porque estamos sem dinheiro para pagar um pintor. Tendência de um ou outro dizer assim, mas eu já dou meu dízimo, problema de vocês que estão fazendo a gestão, contrata o pintor e quem tiver tempo que pinte. Agora, se você disser assim, irmãos, nós estamos completando 65, não estou dizendo que a pintura está ruim não, viu, irmão? Está tudo muito bem pintadinho, viu? Foi o exemplo que me veio à cabeça agora. Nós vamos completar 65 anos. E uma das coisas que a gente quer fazer, para dar um impacto visual ali, para todo mundo saber que a nossa igreja está aqui, dessa localização tão boa, todo mundo vê, passa ali, eu estou vendo a quantidade de carros que passa na frente. Vamos mudar a pintura da igreja, porque isso vai ser maravilhoso, as pessoas vão vir, a gente vai fazer um mutirão, vai ser bom demais, depois a gente faz um churrasco. E resultado, é outra história.
Uma coisa é você querer atrair pessoas vendendo necessidade, e outra coisa é você atrair pessoas vendendo possibilidades, sonhos, desejos, projetos e assim por diante. Se você diz assim, você quer ser presbítero para ficar até 3 horas da manhã numa reunião de conselho, para depois tomar uma decisão e a igreja achar que você tomou uma decisão errada, ninguém vai querer. Você vai querer ser presbítero assim? Mas você sabe que é isso que a gente faz, né? Não é isso que a gente faz? E a mulher ainda telefonando, diz assim, vai chegar que horas em casa? Né? Agora, se você disser assim, meu irmão, você sabe o que é ter a alegria de liderar o povo de Deus, de fazer coisas para Deus, dar aquela satisfação, de você ver coisas acontecendo, vidas sendo abençoadas, e assim por diante. Eu vi a alegria do presbítero, quando ontem teve um casal que estava aqui ontem, que foi comprar meu livro e não tinha mais o livro, né? O livro 4 Olhares. E aí ela disse, o rapaz disse assim, eu vim aqui, eu não sou parte da igreja não, mas assim, um irmão me convidou, uma pessoa vizinha tal, eu estou vindo, estou gostando, e aí eu vi a sua alegria, imediatamente. Por quê? Porque não é para isso que a gente está aqui. Não é para isso que a gente está aqui. Para alcançar mais vidas. Você é presbítero por quê? Para ficar até 3 horas da manhã trabalhando na igreja? Não. Você quer ver a igreja crescendo, você quer ver o reino de Deus crescendo, você quer ver gente sendo transformada, porque você foi transformado. Você quer uma família abençoada, porque a sua é abençoada. Então a gente precisa vender, entre aspas, a ideia de envolver-se na igreja pelo grande sonho, pela grande maravilha que é fazer parte do projeto de Deus, e não pelas lutas e dificuldades que a gente tem. Está implícito que coisas grandes dão muito trabalho, só tolo que não sabe disso. Mas se você enfatizar o copo meio cheio, você não atrai ninguém. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, também não se faz uma liderança de uma hora para outra, e portanto a gente não pode fazer por conta do tempo imediato que a gente quer aquilo ali. Então, por exemplo, vamos ter eleição para presbítero. Se um mês antes o conselho resolver fazer um curso de formação de presbítero, é muito provável que ou você vai escolher mal, ou você não vai escolher ninguém. Porque se a função é tão importante, não é um mês que vai preparar uma pessoa para isso. Concorda comigo? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho sem dar expectativa a ninguém, para não criar falsa expectativa, porque não é você que vai decidir, vai ser a igreja. Então, você não está dizendo assim, queremos recrutar presbíteros, porque vai que alguém não é eleito. Queremos recrutar líderes, porque vai que alguém não é eleito. Você não pode fazer isso, você tem que fazer um trabalho de formação da maturidade dessa pessoa e de oportunidades para ela servir. Dê trabalho, não dê título, dê trabalho, não dê função, dê trabalho, não dê cargo. Quem trabalha porque tem cargo e função não é a melhor motivação. Vou dar um exemplo da minha igreja 25 anos atrás. Nós tínhamos um lugar, está chegando o pessoal para ensaiar, eu tenho que terminar. Nós tínhamos um lugar que tinha um ar-condicionado velho, que não refrigerava quando a gente começou na igreja. Chamava-se Centro Turístico de Tambaú. A gente não tinha local próprio. E toda vez que alguém abria a porta, o ar fugia. João Pessoa é muito quente. O ar fugia. E eu tinha um problema, porque o povo entrava e saía, e ninguém aguentava dentro. Nem tinha ventilador, o ar não dava conta. Isso nos primeiros cultos, primeiro mês de funcionamento. E tinha uma irmã, que podia ser qualquer uma de vocês, que sempre ficava sentado perto da porta. A irmã Ângela, ainda hoje é membro da igreja. E ele disse assim, Ângela, me faça uma gentileza. Todo mundo que entrar, fecha a porta, porque a mola da porta estava estragada, então ela não fechava automaticamente. Alguém tinha que fechar, alguém tinha que abrir, alguém tinha que fechar. Isso foi num domingo. E eu observei durante todo o culto, dirigindo o culto, pregando, que ela abria e fechava, abria e fechava. Nesse dia o ar-condicionado segurou. Terminou o culto, falamos com todo mundo, eu agradeci e disse assim, Ângela, você consegue fazer isso domingo que vem? Me ajude, domingo que vem novamente? Veja, eu não disse que ela ia ficar responsável por nada, que ela ia ter título de nada. Eu simplesmente disse, você pode fazer bem feito o que você já fez bem feito agora mais uma vez. Eu dei tarefa, eu não dei título, eu dei tarefa. Quem é motivado para trabalhar para Deus e recebe tarefa, faz. A melhor pessoa para trabalhar na igreja é aquela que pega para fazer. Não é o brilhante que vem com muitas ideias. Pastor, a gente deveria fazer isso. Ok, você vai fazer? Se você não vai fazer, então não dê ideia para os outros fazerem.
Você quer fazer, eu lhe dou a tarefa. Ok, então dê a tarefa para a Ângela. Domingo seguinte, ela fez. Direitinho, chegou mais cedo, tal, que ela ligou. Ela não somente chegou mais cedo, ela chegou mais cedo e ligou o ar-condicionado, primeiro que os diáconos. Digo, essa é boa. Terceiro domingo, eu disse assim, você pode fazer? Eu disse, posso. Mas eu observei que naquele tinha 2 pessoas, porque era como essa porta de... Não é assim, era duas coisas, tem que abrir de um lado e do outro. E quando se abre um lado só, passa só uma pessoa, quando se abre, Deus passa 2. A igreja tem chegando gente, ela pediu para uma outra pessoa ficar do lado, ela abriu um lado e abriu o outro. Entrava 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu digo, opa, já formou uma equipe, foi? Mas eu não disse que ela tinha que formar uma equipe, não disse que ela tinha que ser líder, mas eu percebi que ela é uma pessoa proativa. E eu tinha que estimular isso. Eu disse assim, Ângela, por que fulano de tal ficou contigo? Não, pastor, eu pedi para ajudar, porque entra mais gente e sai mais gente ao mesmo tempo. Ótimo. Será que ela vai continuar com você semana que vem? Se não, eu já conversei com ela e com fulano de tal, porque ela no domingo que vem não pode, mas a outra pode. Eu digo, oxe, ela já tem 2 pessoas? Resultado, em 3 meses, ela tinha formado uma equipezinha. Sabe quem ela é hoje? A mentora do Ministério de Acolhimento da igreja. Ela faz toda a capacitação para as pessoas serem recebidas, receberem o nosso kit de bem-vindos, passar a ficha das pessoas para o pessoal dos pequenos grupos de discipulado. Por quê? Porque eu dei tarefa. Eu não dei cargo nem função. Então, isso é um processo, 25 anos. Ela está desenvolvendo isso. Ela casou, ficou viúva, e aí tem gente que ela treinou e toca. O nosso lema lá na igreja, 25 anos, é corações amigos e braços abertos, porque nós queremos mandar uma mensagem para fora que essa é uma igreja acolhedora. Então, é uma característica. Se alguém aqui for em João Pessoa e for em Tambaú, você vai sentir o acolhimento dessa igreja. E essa irmã é responsável por isso. Então, ninguém forma líder de uma época por outra, por necessidade ou por urgência. A gente tem que formar ao longo do tempo. E, novamente, eu quero dizer, discipulado. Discipulado. Eu pintei muita parede de igreja até não precisar pintar mais. Eu mexi em muita cadeira e montei muito auditório até não precisar montar mais. Então, quem é líder, seja pastor, presbítero ou diácono, tem que fazer os outros verem. E depois você vai passando para você poder fazer só o que você pode fazer, enquanto os outros podem fazer qualquer coisa que qualquer um pode fazer. Isso é o princípio da delegação. E isso é um processo. 25 anos, essa cultura tem se formado. Agora, tem gente que você fazendo tudo isso, não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque não é líder. Não é líder. Então não adianta. Quando você vai fazer uma mineração, você derruba um barranco todo, mas você não está procurando barro, você está procurando uma pedra preciosa. Para encontrar a pedra preciosa, você tem que derrubar o barranco todo. Mas o seu foco, o seu olhar é na pedra preciosa. Então, quando a gente está treinando uma igreja para exercício de liderança, o seu foco não são aqueles que não fazem, é um que faz. Porque um que faz vale mais do que todos os outros que não fazem. Quem não faz está perdendo, problema dele. Vai virar consumidor do produto religioso. Vai ter uma bênção, mas uma bênção limitada. Quem faz é muito, muito melhor. Agora, quem faz, lembre, você não é para sempre. Então, você já tem que fazer, treinando outros para fazerem com você. Porque tudo que é bem feito por um, é mais bem feito, ou melhor feito por vários. Então, você já tem que treinar. Tem que treinar. Todo o tempo. Igreja é treinamento. Todo o tempo. Tem muita coisa, mas por enquanto é só isso. Segunda pergunta. A outra pergunta era a questão do equilíbrio, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa é muito dedicada na igreja, mas mas a família, por exemplo, ele tem que dar o freio. Tem que dar o freio. A gente que é líder da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, algumas vezes dizem, não, meu irmão, eu vou lhe dar um tempinho aí, você vai descansar, você está precisando cuidar da família. Você já esteve doente e tinha um compromisso, telefonou para o chefe ou para o pastor, e você diz, pastor, eu estou com um problema sério aqui, minha esposa adoeceu, meu filho adoeceu, eu estou doente. O que você amaria ouvir sempre? Que o pastor, o chefe, ou quem quer que seja, não, meu irmão, fique tranquilo, cuide do seu problema. Isso revelaria o quê?
que você é mais importante do que a tarefa que você faz. E a gente, como líder, tem que dizer às pessoas: vocês são mais importantes do que a tarefa que vocês fazem. Vai ter um tempo que você não vai conseguir fazer, e eu vou compreender. Agora, quando você puder fazer, eu quero você por inteiro. E aí eu tenho que compreender que há algum momento que você não vai poder fazer. E não achar que... E além disso, a igreja é de Deus, né? Às vezes Deus dá um tempo para uma pessoa fazer, tira a pessoa por uma série de circunstâncias e coloca outra pessoa. A única pessoa indispensável na igreja é Jesus Cristo, o cabeça. Até pastor é indispensável. É dispensável. Eu não estou dizendo que dispensa o pastor, não. Eu estou falando assim que todo pastor é dispensável. E ele tem que trabalhar para ser dispensável. Eu sou pastor dessa igreja há 25 anos. Eu sei que em algum momento eu vou ter que passar o bastão. Eu quero passar bem, né? Porque eu não quero ter trabalhado 25, 30 anos e depois entregar alguém que vai destruir aquilo que a gente construiu a duras penas. Mas em algum momento eu vou ter que passar, não tem como. A gente passa. Até a uva passa. Pastor, Mais uma, só mais uma, porque a minha garganta também já está passando. Já notou, última, né? a última. A gente está vivendo um tempo que essa questão de saúde mental tem se avolumado muito, né, na sociedade. E cada dia aparece uma doença nova, uma coisa nova que a gente fica até assustado, né, até nas crianças. E como a gente leu no início aqui, nesse tratamento dessas questões, dessas doenças, assim, na história da igreja a gente tem visto assim dois caminhos de visão. Aquele caminho que entende que a Bíblia é suficiente para esse tratamento, que o ensino, o aconselhamento somente de acordo com a Bíblia e com Jesus é suficiente para tratar essas coisas, e um outro caminho que integra a Bíblia com as ciências psicológicas, da qual até você é formado nessa área. Como é que você entende isso? Você entende que a Bíblia é suficiente para esse tratamento, ou que é preciso fazer essa questão híbrida também com a ciência? Pense num pêndulo. Na história da igreja, sim. Quando a igreja perdeu a referência que a palavra de Deus é palavra de Deus para toda a vida da gente, ela foi com um pêndulo e disse assim: a gente tem que depender da psicologia, da psiquiatria, de todas as ciências mentais e assim por diante. O púlpito virou recomendações psicológicas. Ninguém pregava mais a Bíblia. Consequentemente, quando aconteceu isso, se provocou um desequilíbrio. Agora, mais recentemente, especialmente no meio mais reformado, o pêndulo voltou, mas está indo numa direção mais oposta àquela ali. E qual é a direção oposta? Não precisa de nada, só precisa de orar, ler a Bíblia e ser aconselhado pela Bíblia. É o outro extremo desse movimento pendular. Qual deveria ser o equilíbrio? Há coisas que é possível você contar com a ciência que Deus deu aos homens para lhe ajudar. E há coisas que mesmo a ciência dada aos homens tem suas limitações. E a nossa regra de fé e prática e suficiente palavra de Deus é a nossa âncora. Até para a gente usar a ciência dos homens, o critério tem que ser bíblico. Se eu vou para um psicólogo ou um psiquiatra que me recomenda fazer determinadas coisas que contrariam a palavra de Deus, por óbvio, como cristão, eu vou dizer: isso não pode vir de Deus. Porque a verdade de Deus é uma verdade única. Não é uma verdade fragmentada. Mas, por outro lado, Deus deu ciências aos homens para poderem pesquisar nas suas diversas áreas e encontrarem coisas que necessariamente na Bíblia não estão explícitas. A Bíblia não fala de banco, a Bíblia não fala de luz elétrica, a Bíblia não fala de caixa de som, porque, obviamente, não faz sentido você esperar que a Bíblia fale disso. A Bíblia não fala, portanto, de bipolaridade, mas a Bíblia fala que a depravação total do homem fragmenta suas emoções, sua cognição, sua volição. E há gente que pesquisa que efeitos isso é produzido, mesmo que não tenha esse referencial teórico da Bíblia Sagrada. Eu posso ouvir tudo e reter o que é bom. Eu posso aprender tudo e usar aquilo que é recomendável e não usar aquilo que não é recomendável. Eu diria que um cristão maduro, ele consegue separar as coisas sem integrar. Não é bem integração, é na verdade cooperação. Tem coisas que as ciências dos homens podem cooperar para a nossa compreensão
E certamente a palavra de Deus é a nossa âncora para analisar tudo isso à luz da revelação de Deus. Então, durante 20 anos, eu nunca tive problema de, sendo pastor, também ser psicólogo clínico. Aquilo que na psicologia eu conseguia absorver, porque concordava com a minha visão da Bíblia, eu usava. Aquilo que não tinha como compatibilizar, eu descartava o que a psicologia diria para ficar com a Bíblia. Porque a psicologia é a ciência dos homens, a Bíblia é a revelação de Deus. Quando a gente tem esse equilíbrio, aí o pêndulo, ao invés de fazer grandes movimentos assim, radicais, ele fica só assim, ó. Igualzinho a gente faz. Você já viu que a gente vive em desequilíbrio? Quando a gente anda em desequilíbrio. Eu estou andando aqui e eu ando sobre duas pernas. Mas todas as vezes que eu dou um passo, eu estou em desequilíbrio. Porque para eu tirar essa perna daqui, eu fico numa perna só. Só que eu não consigo andar assim. Isso é uma situação de desequilíbrio permanente. O que eu tenho que fazer é que essa perna firmada me ajuda a dar o pé com essa aqui. E essa perna firmada me dá uma mão para isso aqui. Então eu vivo num constante equilíbrio dinâmico. O que é um equilíbrio dinâmico? É um equilíbrio que não é estático. Eu nem estou parado, nem estou em cima de uma perna só. Na vida, várias coisas são equilibradas de maneira dinâmica. Uma delas é a relação de ciência e fé, ou de psicologia e aconselhamento, ou qualquer outra dessas coisas, que se você não tiver esse equilíbrio dinâmico, você vai para um extremo e para outro. E não precisa nem de um extremo nem do outro. Eu nunca me constrangi em ser psicólogo e ser pastor. Na verdade, eu nem posso, talvez não seria prudente eu dizer isso como propaganda, mas eu tenho várias famílias na igreja que começaram como os meus pacientes no consultório. E em algum momento descobriram que por trás daquele psicólogo que fazia perguntas difíceis para que eles produzissem algum tipo de reflexão, e muitas vezes quando eles diziam em algum momento assim, doutor, mas no meu caso eu acho que só Deus, eu não passava em branco. Eu dizia assim, por que você acha que só Deus? Veja, eu podia dizer assim, se eu tivesse um gabinete, eu diria, de fato, meu irmão, só Deus mesmo, porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, porque ali eu estava fazendo um aconselhamento bíblico a uma pessoa que tinha conhecimento bíblico. Mas aqui, o que é que eu fazia? Eu dizia assim, pois é, mas por que você acha que só Deus? Não, porque é muito difícil, essa coisa aí não vai mudar nunca. Eu disse assim, mas por que você acha que Deus pode mudar o que você não pode mudar? Não, porque sabe como é, Deus tudo pode, né? Você crê em Deus? E como é que é esse Deus que você crê? Me explica aí um pouco. A pessoa trouxe o assunto, não foi eu que forcei o assunto, mas já que ela trouxe, eu vou aproveitar. E nessa historinha, várias famílias da igreja começaram como meus pacientes e depois se tornaram membros da igreja. Eu dei alta, essas pessoas deixaram a terapia, mas depois voltaram para a igreja, voltaram-se para a igreja. Então você tem que ter uma sabedoria de usar essas coisas. Do mesmo jeito que você usa a filosofia, a sociologia, as ciências humanas sociais aplicadas, com equilíbrio e parcimônia, com prudência, porque o seu critério maior é a palavra de Deus. Obrigado. Mas é possível sim fazer isso. Eu não vejo dificuldade. É porque o pessoal hoje quer radicalizar. Ou é tudo ou é nada. Ou é nada ou é tudo. E não é assim, né? Por exemplo, quando você vê como é a coisa. Você torcer pelo Botafogo é a melhor coisa que tem no mundo. Vou fazer um teste para terminar aqui, viu, pastor? Tem algum flamenguista aqui? Flamenguista é como erva daninha, assim, cresce com abundância, né, rapaz? Se tiver jogando Palmeiras e Botafogo, vocês flamenguistas torcem por quem? Não, conversa. Você torce por quem? Pelo Botafogo. Não é verdade? Se tiver jogando Vasco e Botafogo, você torce por quem? Com certeza. Ou seja, a maior torcida do Brasil é a do Botafogo, porque é um tiquinho de cada coisa, fica maior. Então, quando você é botafoguense, você não dá trabalho para ninguém. A cada 29 anos você ganha um título, fica feliz, no outro ano desmonta um time, tá bom demais. Terminou, viu, Marcelo? Porque minha voz já foi. Amém.
Foi ótimo. Pena que pouco tempo, né? A gente vai aproveitar outras vezes. Quando ele chegar já lá em João Pessoa, já mando uma mensagem pedindo já a agenda para o próximo ano. Amém? Muito bem. Aí com mais tempo, né? Você não vai poder dizer não no dia do nosso aniversário, que foi no dia 12 de novembro. Então, que Deus abençoe o senhor. O senhor vai ficar aqui com a gente até a hora da viagem. Eu quero agradecer a todos, né? Nós temos aqui a presidente da nossa federação de SAF, a Neia, está aqui com a gente. Cadê a secretária? Aqui na igreja de Primavera, um montão de meninas estão na diretoria. Temos aqui 2 pastores, né? Pastor, esse ali você conhece, né? Levanta aí, pastores. Muito bem, ó. O Alex, esse aqui é pastor do nosso presbitério, e o pastor Rinaldo, que é amigo nosso também. Que Deus continue a abençoá-lo, né? Estava mais cedo aqui o presbítero Sérgio, mas teve que ir para a reunião. A gente soube, né? Vários presbitérios estão fazendo reunião hoje, reunião ordinária, extraordinária. Final de ano é bem corrido, né? Para o nosso sínodo. E eu quero agradecer a todos quanto puderam vir. Quero convidar o pastor Alex Barba, né? O novo codinome dele, né? Oi. Não entendi. Aniversário da SAF do Amapá hoje. Muito bem. É isso? 19 horas. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, grandioso, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, misericordioso, bondoso, Senhor, aqui nesta manhã, nós nos reunimos em nome de Jesus, e em nome de Jesus nós te agradecemos por essa oportunidade. Também, Senhor, te pedimos a graça do teu Santo Espírito, para que a verdade poderosa, transformadora, vivificante da tua palavra continue em nossos corações, e que essa palestra, essa mensagem dessa manhã, Senhor, nos faça refletir e pela tua graça fazer os devidos ajustes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos ministérios. Queremos também te agradecer pela vida de todos os irmãos e irmãs que aqui chegaram nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder esse privilégio. Que o Senhor também continue abençoando nossos pastores, para que continue firme na fé, lembrando sempre, Senhor, que a tua graça nos dá, Senhor, condições de viver firmes, aprendendo sempre e descansando em ti, sabendo que o Senhor cuida, abençoa e sustenta a sua igreja. Também, Senhor, nos chegou nesta manhã um momento delicado, triste, de falecimento, Senhor, de um dos teus servos. Que o Senhor console a família, que o Senhor abençoe e que haja momentos, Senhor, de lembranças de todos, da família, das igrejas, desse homem que também certamente se dedicou ao reino do Senhor Jesus aqui na terra. No mais, Senhor, que a tua graça continue sobre nós, nos leve em segurança para os nossos lares. Também te pedimos aqui, Senhor, pelas bênçãos, pela tua presença e graça, no nosso encontro de louvor e adoração, de culto a ti, pelo aniversário, Senhor, da nossa sociedade, lá no Amapá. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é nosso Deus.